Bom dia aos dirigentes da FCDL, das CDLs do Rio Grande do Norte, empresários, aos meus amigos e minhas amigas. Esse é o podcast número 28, 11 de agosto, Dia do Estudante do ano 2021. As notícias de ontem que repercutiram no mundo, a renúncia do governador Cuomo, do estado de Nova York, nos Estados Unidos da América, que depois do seu terceiro mandato governamental, teve que renunciar devido a escândalos que surgiram do seu governo na área do assédio. No Brasil, os tanques desfilaram em Brasília numa pirotecnia que criou insatisfação junto à população e aos congressistas da Câmara e do Senado, fizeram também com que a proposta de voto impresso que estava no Congresso, uma PEC, projeto de emenda constitucional, fosse derrubado já na Câmara dos Deputados, evitando a votação no Senado. Portanto, foi um dia ruim e isso replicou na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, que teve uma queda de 0,66%, 122 mil pontos acumulados, embora o dólar tenha caído a R$ 5,19. É o início da semana ontem que estamos vivendo nessa época de agosto. A inflação medida pelo IPCA acelera para a alta de 0,96% em julho, maior para o mês desde o ano 2002. A expectativa, de acordo com o consenso dos analistas, seria uma alta em torno de 0,90%. Com o reajustamento dos preços de energia elétrica, a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu 0,96% em julho de 2021, na comparação com junho, conforme a Fundação Getúlio Vargas ontem estabeleceu essa divulgação. Com isso, o indicador acumula uma alta de 4,76% no ano de 2021 e de 8,99% nos últimos 12 meses, acima do acumulado dos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2020, a taxa mensal tinha sido de 0,36%. Portanto, ela está de volta, assombrando a muitos. Dos 9 grupos de produção de serviços pesquisados, 8 tiveram alta em julho. A maior variação, 3,10%, e o maior impacto, 0,48%, vieram da habitação com a alta de energia elétrica, 7,88%, que acelerou em relação ao mês anterior, que tinha sido 1,95%. E registrou o maior impacto individual no índice de 0,35%. Além dos reajustes de preços das tarifas públicas, em algumas áreas de abrangência, o índice, a gente teve o reajuste de 52% do valor adicional da bandeira tarifária vermelha, patamar 2. Portanto, é uma preocupação a mais para o governo e para os brasileiros de uma maneira geral. Tenho sido perguntado por comerciantes, empresários a respeito do preço dos combustíveis. Os combustíveis, a nível mundial, são cotados em dólar americano. E como eu disse há pouco tempo, o dólar americano está valendo R$ 5,19 no Brasil. Daí o preço ser alto. Os combustíveis que são utilizados todos os dias são os produtos final de uma longa cadeia produtiva, que depende da capacidade técnica única e mostra profissionais de uso de tecnologia moderna, de última geração, como, por exemplo, inteligência artificial, drones e submarinos são tripulados. A extração do petróleo acontece em águas profundas, de até 7 mil metros de profundidade aqui no Brasil, na faixa de terra compreendida do Espírito Santo a Santa Catarina, que é do pré-sal. No leito marinho, o preço dos equipamentos submersos traz o petróleo até a superfície. Nas plataformas, plantas industriais operam 24 horas por dia para separar o petróleo e enviá-lo à costa, superando distâncias que superam 300 quilômetros da costa brasileira. Ao chegar nas refinarias, o petróleo passa por uma série de processos químicos e físicos. As moléculas pesadas são purificadas e quebradas em partes menores, dando origem a diversos produtos, como a gasolina, o óleo diesel, o gás liquefeito de petróleo. Os combustíveis em geral estão sendo vendidos para distribuidoras, que cabe a elas irão revendê-las aos consumidores através dos postos de distribuição. A gasolina, por exemplo,
é tributada, além de PIS, COFINS e a CID, pelo ICMS. E no Rio Grande do Norte o ICMS é 29% sobre o preço de um litro de gasolina, 29% de ICMS. Recentemente o governo federal mandou uma proposta para o Congresso Nacional que está analisando e votando uma remarcação com relação a essa caixa tributária de impostos federais e o ICMS estaduais. Os governadores lutam para continuar com a cobrança do combustível nessa alíquota, já que, variando de estado para estado, é um filão importante para a economia e para o tesouro desses estados. As distribuidoras de combustível compram nas refinarias a gasolina tipo A, atendendo à legislação brasileira. A gasolina vendida nos postos deve ser misturada com etanol anidro. Desta maneira, no preço que o consumidor paga, está incluído o preço de realização da Petrobras, o custo do etanol, que é definido livremente pelos seus produtores. E a carga tributária pesa bastante no bolso do consumidor. Após feijão com arroz, café com leite também deve ficar mais caro para o brasileiro. Por trás do possível aumento dos preços para os consumidores, há efeitos da seca recente na região centro-oeste e sudeste. Depois do feijão com arroz, meu caro telespectador, outra combinação familiar à mesa dos brasileiros deve ficar ainda mais cara. Trata-se do café com leite. Por trás do possível aumento dos preços para o consumidor, há os efeitos da seca, como eu falei. A dupla de fenômenos climáticos afeta a produção no campo e assim tende a pressionar os valores do café e do leite, até as gôndolas dos supermercados. Na visão de analistas, repasses dos aumentos aos produtos chegam à mesa do consumidor, são praticamente certos. Resta saber a magnitude dos reajustes e a velocidade com que eles devem ocorrer. No caso do café, a safra deste ano já era impactada pela escassez de chuva. Com o registro de geadas em julho nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, a situação ficou ainda mais complicada. É que ao causar danos aos cafezais, o frio intenso tende a reduzir a produção para 2022. Em geral, a geada não resulta em grandes problemas para o grão, prontos para a colheita, e sim para as safras futuras. O tamanho exato dos estragos ainda está por vir. De acordo com analistas, é preciso aguardar para ver como as plantas irão reagir aos próximos dias. Os impactos das baixas temperaturas, o Brasil é o principal produtor de café do mundo. Diante do cenário que estamos a ver, negativo, as cotações do grão dispararam. Em julho, a saca da variedade arábica rompeu a barreira dos R$1.000, acumulando alta de 20% no mês, só no mês de julho, segundo dados da CEPEA, Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada. Ao final de 2020, a saca custava R$ 606,69. Os preços do café são afetados quando há projeções de problemas mais à frente. Antes vinham subindo com essa questão da seca. Agora existe uma dúvida sobre o tamanho dos impactos com a geada. O preço do leite no campo também disparou. Conforme o CEPEA, o valor pago ao produtor em julho chegou a R$ 2,32. É o recorde real que leva em conta a inflação da série histórica com dados desde 2005. O preço se refere ao leite captado no mês anterior de junho. O valor mais alto, contudo, não anima os produtores. Pelo contrário, eles estão apreensivos com relação à seca que naquela região está ceifando não só as plantações, mas também o rebanho bovino. Você, telespectador, deve saber que o Brasil tem 250 milhões de cabeças de gado. Então, nós somos o país com o maior número, a maior quantidade de gado de todo o mundo. Exportações do Rio Grande do Norte sobem em julho e balança comercial apresenta superávit. Uma boa notícia para o Rio Grande do Norte. No 7º mês do ano, as exportações do nosso estado voltaram a crescer, após uma forte queda no mês de junho. O petróleo foi o produto mais vendido,
Com a baixa nas importações, tivemos um superávit de 13 milhões e 800 mil dólares americanos. O envio de mercadorias do Rio Grande do Norte para o exterior voltou a crescer no mês de julho, enquanto as importações diminuíram. No 7º mês do ano, as exportações potiguares alcançaram um volume de 31 milhões e 100 mil dólares americanos contra os 14 milhões de dólares do mês anterior de junho. Isso representa um crescimento de 117% de um mês para o outro. Destaque também para as exportações de petróleo, o óleo. Desde a metade do primeiro semestre, vem liderando a pauta de exportações. Já as importações tiveram uma redução de 26%, caindo de 24 milhões e 300 mil dólares em junho para 17 milhões e 800 mil dólares no mês de julho. Com isso, o saldo da balança comercial potiguar em julho ficou positivo com um superávit de 13 milhões e 800 mil dólares americanos. O melão, a manga, também são produtos representativos nas nossas exportações, principalmente para a Europa. O boletim de dados da balança comercial do Rio Grande do Norte, divulgado pelo SEBRAE do nosso estado, ontem, terça-feira. O informante diz ainda que há uma expectativa de até dezembro esse superávit ser maior. O boletim está disponível para consulta e download no portal da instituição. Em julho, a exportação de petróleo, como eu já disse, foi o primeiro lugar. Mas nossas mangas, melão e melancia também fizeram parte dessa exportação, principalmente para a Europa, embora estejamos chegando na Ásia com uma quantidade menor, indo de navio para a China principalmente. Bom dia e até a próxima semana com outra edição do nosso podcast semanal.